Fala galera, hoje prazer imenso em receber aqui um cara que dispensa apresentações, um verdadeiro casca-grossa, um dos Mad Dogs, o cara a desbravar Jaws ali na remada, uma lenda do esporte. Tô falando dele, é claro, Márcio Freire. Márcio, primeiro, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo, obrigado por aceitar o convite. Valeu, Guilherme. Eu que agradeço aí pelo convite. Prazer estar aqui para trocar essa ideia, bater esse papo com vocês do Let's Surf. Irado. Bom, para quem acompanha aqui o canal, sabe que o Márcio foi uma indicação, é claro que o Márcio já estava na lista dos convidados, mas foi reforçado pela Andrea. No papo que eu tive com a Andrea Moller, ela falou: não, você precisa bater um papo com o Márcio, bate papo com o Márcio. Eu falei: então, beleza. Então, já vamos antecipar isso, acelerar e bater um papo com o Márcio. Márcio, queria começar lá atrás mesmo, falando um pouquinho de seu começo, não só começo no surf, mas assim, cresceu, a gente sabe que você é baiano, cresceu ali na Bahia e aí em algum momento se dá a mudança para o Havaí, de fato, né? Como que foi sua primeira ida para o Havaí? A primeira vez já foi para ficar no Havaí? Como é que foi isso? Cara, eu cresci lá em Salvador, né? Eu fiz minha base ali de conhecimento de mar, de corrente, de coral na ilha de Taparica. Foi onde eu tive meu primeiro contato ali, né, com o mar. E o contato com o surf também foi lá. E fiz uma base ali de competidor, competi bastante, tinha o sonho de ser surfista profissional, Era na pranchinha, né, Márcio? pranchinha. E, e daí, pô, competi muito, né? Quando, na verdade, eu achava, era um sonho que eu achava que nem daria para acontecer, mas como o Yuri e o Danilo já estavam morando no Havaí, o Danilo estava lá estudando, o Yuri estava lá trabalhando. Minha família teve o palpite da mãe de Danilo para me mandar, né, para o Havaí, para eu passar 6 meses, realizar meu sonho e aprender inglês, né? E daí minha família me mandou, né? Eu tive esse privilégio de ter essa condição, dos meus Que ano pais que me foi isso, mandarem, Márcio? comprarem uma passagem. E daí eu fui para o Havaí eu saí do Brasil dia 31 de outubro de 98 e cheguei no Havaí dia 1º de novembro, ali no início da temporada, e cheguei pelo North Shore para ficar na pousada, na famosa La Pousada da época, a pousada do Lapo Coutinho, e o Danilo morava lá, e eu cheguei por lá, pelo North Shore, e foi assim, foi maravilhoso, né? Primeiro contato, o as primeiras ondas surfadas, as Foi primeiras tranquilo? Essas experiências. primeiras, você tá falando, as primeiras ondas surfadas, foi uma coisa tranquila, assim, ou teve algum, não um espanto, mas alguma dificuldade, um tamanho, não sei. Cara, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de ter uma prancha 8 e 4, que era uma prancha que foi feita lá no Norte Shore mesmo, com bastante volume, que foi uma prancha que eu fiquei usando para os dias de Sunset Beach. E o Lapo Coutinho me emprestou uma ganzeira dele para eu começar a cair o Aimea, né? E daí foi. Em Sunset eu já comecei assim, sem problema nenhum, já fiquei confortável. A prancha tinha bastante volume, eu já tinha uma atitude. E mais o Aimea, os primeiros Aimea que eu caí, eu fiquei meio receoso, eu fiquei mais surfando ali no shoulder, né? Fora da parte crítica da onda. Até eu ir me acostumando e peguei alguns Waimea e no final daquela minha primeira temporada eu já consegui pegar mesmo ondas de 20 pés. Mas quando você decide, que nem você estava falando lá, a gente decidiu ir para ficar 6 meses, que a sua família te ajudou e tudo mais.
você foi pra lá ainda era com o intuito de seguir na parada de competição, era mais pra fazer um intercâmbio, desenvolver um pouco, era isso ou já tinha em mente esse negócio de ondas gigantes, de começar a dropar paredão? Como que era isso na cabeça? Cara, foi tipo assim, quando eu cheguei no Havaí, né, antes de eu chegar no Havaí, naquele ano, antes de eu chegar no Havaí, eu já meio que me desiludi com surf, competição, por falta de patrocínio, né? Eu já muitos anos tentando e eu já estava até pensando em realmente retornar e focar nos meus estudos, retornar com estágio. E daí surgiu a oportunidade e foi tudo para mim aquela oportunidade de ter ido para o Havaí. Mas aí quando eu cheguei no Havaí, eu desencanei de ser surfista profissional e fiquei focando só no free surf mesmo, sem. Mas eu ainda tinha um pouco daquele sonho, só que é, eu não. Eu foquei mais no surf, assim, no free surf mesmo. No surf de onda grande, no free surf e no surf do dia a dia mesmo, né? Prazer de surfar. Pode crer. E assim, você falou que já estava meio que desiludido de competição e tudo mais, mas como free surf, a meta ainda era viver de surf? E por quê? Porque imagino que era difícil, né? Tinha que, sei lá, trampar de várias outras coisas como você Cara, fez, eu sei um pouco da sua história, para conseguir se mantendo ali, né? não, é isso. É tipo assim, eu me mantinha, eu trabalhei tudo que eu podia lá para fazer um dinheiro, né? E me autopatrocinar, mas não, já não tinha mais aquele intuito de viver do surf, né? Eu vivia para o surf, eu trabalhava e me autopatrocinava, né? Então, Mas você nunca chegou a viver do surf de fato, Márcio? cara, não, eu nunca vivi do surf, nunca ganhei dinheiro com surf, tive pouquíssimas vezes, contadas no dedo, né? Dinheiro que veio do surf. Posso até comentar aqui que foi quando eu tomei, em 2015, eu tomei uma das maiores vacas do ano, Wipeout. que eu ganhei US$ 1.000, e quando rolou o nosso documentário dos Mad Dogs, que eu ganhei um dinheiro também. Mas fora isso, eu tinha uns apoios ali, mas eu nunca era mais soul surfer mesmo, e também não ligava muito, e como as empresas dos Estados Unidos não iam patrocinar um brasileiro, e como eu estava longe do Brasil, ficava mais difícil de fazer uma negociação, e eu também não corria muito atrás, porque eu estava me bancando, estava trabalhando e vivendo minha vida ali, eu não me importava muito, e era aquilo mesmo ali, né? Trabalhar para me autossustentar e me autopatrocinar, né? Mas você se arrepende disso, Márcio? Você acha que se você tivesse de repente corrido atrás, sei lá, teria conseguido? Porque, pô, por talento e por o que vocês acabaram fazendo, vocês, quando eu falo, a gente vai falar um pouco dos Mad Dogs ali mais pra frente, mas, enfim, por tudo que vocês atingiram, que você principalmente atingiu também, acho que capacidade tinha, assim. Será, se fica algum arrependimento? Putz, se eu tivesse corrido mais atrás de alguma marca, sei lá. Eu mandei alguns e-mails, assim, não corri muito atrás, mas as respostas não eram positivas. Não tenho arrependimento não, cara, porque eu tenho até orgulho, porque eu consegui fazer tudo por mim mesmo, Na sem raça, depender né? de ninguém. Eu acho que tinha que ter sido muito dinheiro ali para botar um adesivo no bico, para valer a pena mesmo. E então não me arrependo não, né? Consegui passar por essa fase assim, uma fase maravilhosa. E fez E, de tudo, Marcelo. pô, trabalhei de tudo lá. No Havaí eu trabalhei de tudo. É, principais trabalhos assim, dishwasher, né? Lavando prato no restaurante, jardinagem. Eram as coisas que eu mais trabalhava ali na maioria dos anos que eu estava por lá. Mas também trabalhei em construção, trabalhei em feira vendendo fruta, trabalhei fazendo mudança. E dava pra conciliar esses trabalhos com o surf. Cara, dava, assim. Normalmente, quando chegava a temporada ali, eu largava tudo, ia pro North Shore passar um tempo, ou quando eu tava em mal, e dava para conciliar, né? Sempre tinha um tempo assim, e na maioria das vezes eu sempre conseguia botar alguém para trabalhar para mim quando o Suel ia entrar, né? E
Mas meus últimos 5 anos lá, eu já estava. Eu consegui trabalhar assim num catamarã luxuoso, com turismo, que foi assim, a melhor fase assim, de trabalho para mim. E representava uma marca de protetor solar orgânico e natural de San Diego. E fazia minha reciclagem, que eu fiz por 10 anos ali, que era um trabalho meu mesmo, e que me rendia um dinheirinho e me trazia uma satisfação pessoal por estar ajudando de alguma forma o meio ambiente. Então, assim, meus últimos 5 anos lá foram top demais, principalmente com o trabalho do barco, né? Que eu falava, pô, tô dando sorrindo aqui no mar e ganhando dinheiro, me divertindo, né? Então, mas mesmo assim, antes desse trabalho, que era maravilhoso, toda a relação que eu fiz lá, eu sempre estava amarradão, sempre estava feliz, porque eu sabia que depois da relação eu ia pegar onda, a temporada ia chegar e eu ia ter aquele sonho ali, mantendo aquele sonho do Continuar surf, do... realizando o sonho. Exatamente. Irado. Marcelo, você lembra a primeira, pô, para quem ainda não, eu falei na introdução, mas Márcio é um dos Mad Dogs, junto com o Danilo Couto, com o Yuri Soledade, né? Trio de baianos, né? Que começaram a desbravar na remada e ficaram famosíssimos, ganharam o mundo desbravando Jaws, principalmente ali na remada. Você lembra, Márcio, como foi a primeira vez que você caiu ali em Jaws para remar? Claro, lembro, sem dúvida. Era mais medo ou era mais empolgação? Cara, na verdade, eu estava ali em Maui, né? O Toin dominava ali o Jaws, né? A onda de Jaws de PR. PR. Yuri já tinha feito umas sessões ali em uns dias menores, mas eu, assim, não ainda tinha, assim, ficado na pilha, entrado naquela pilha de pegar Jaws, porque eu olhava as fotos e achava que era o mesmo tamanho de um Sunset grande, então não me empolgava e achava meio assim que não ia ser uma tarefa, assim, uma diversão que valesse a pena mesmo. Então, sempre que entrava ondulação, eu ia para outros lugares, surfar outros lugares, achava que era uma missão assim, sem futuro, né? Já que a onda era para ser surfada de jet ski. E daí teve no ano ali no final da temporada de 2007, em março, o Danilo botou uma pilha, ele estava lá em Ou seja, você Oahu. já estava quase 10 anos já lá, né? Você falou 98. É, 98, já tinha 9 anos lá morando no Havaí, já tinha feito uma base animal nas ondas do North Shore, Sunset, Waimea, já tinha morado em Half Moon Bay, em Mavericks, e já tinha uma base, já era Big Rider, né? Underground, anonimato, porque não saía nada meu assim no Brasil, das minhas performances. Muito porque eu ficava mais em mal e não estava ali nos holofotes da mídia do North Shore de Oahu, né? E te incomodava, E, Márcio, isso? Não sair na mídia? rapaz, não, eu ficava amarradão de ver Danilo e Yuri saindo, né? Isso aí já me trazia uma felicidade, mas não me incomodava, não. Estava vivendo minha vida e me divertindo a mil, pegando altas ondas e curtindo a beça, né? Minha vida de surfista, me autopatrocinando e vivendo ali cada momento, cada temporada. E aí você estava falando de quando você decidiu pegar que Então, valia a não pena cair na foi. remada. Eu não pensava em surfar Jaws, não tinha pretensão nenhuma de surfar Jaws. E aí, nesse meado aí de março, rolou um swell grande, condição boa. Danilo já estava de olho para se falar rimando. E ele fez a chamada, né? Pô, vamos surfar Jaws tal. Só que eu, na verdade, eu não queria. Foi engraçado que eu não queria. E eu tava indo surfar em outro pico. E tinha dormido na casa de um amigo meu para surfar num pico secreto ali em Honolulu, Alter Reef, e Danilo ligou pra gente cedão, vamos nessa, tal, e meu amigo botou a pilha, não, vamos lá encontrar nossos amigos.
E eu saí indignado, chateado, porque eu olhava assim, pô, a gente tá indo tentar fazer uma coisa que não é nem certa, o dia tá lindo, tem altas ondas, a gente vai perder esse tempo todo aí para ir numa missão que não vai existir, que não vai dar certo. E terminou que eu me encontrei com o Danilo, tal, fui dirigindo até o topo do penhasco, o Danilo meio de psicólogo ali, fazendo minha cabeça, falando Quem várias diria que coisas. Márcio Freire era o cara que não estava acreditando na ida lá. Exatamente, exatamente, né? E Danilo comenta isso até hoje, dá risada, a gente dá risada pra caramba, e ele botando a maior pilha, e eu falando, meu irmão, vou te deixar lá no penhasco e vamos embora, não tô afim, não quero. Só que aí quando a gente chegou em cima do penhasco, que eu olhei as ondas assim, que eu vi aquelas esquerdas enormes, perfeitas, assim, aí eu mudei assim, na mesma hora eu falei, meu irmão, vamos nessa, vamos cair, vamos cair. E foi Tava engraçado. grande já. Aí esse dia foi o dia grande já, que tinha 15, 18 pés, algumas séries maiores, e, e daí a gente entrou, e foi uma sessão alucinante, eu meio que hesitei um pouco, fiquei mais assim ali no show, daí Danilo entrou, pegou duas ondas enormes, daí eu entrei, fui para dentro do pico, e consegui Estavam pegar, vocês três só? tava nós três, e esse amigo nosso, o Patrick, lá do Rio de Janeiro, que é salva-vida lá em Maui, só que ele ficava bem afastado das ondas. Ele não tinha muita experiência de onda grande, né? E a gente fez uma sessão animal, todo mundo pegou altas ondas e eu tive, por sorte, eu tive um registro do Mike Neal, né? Que o Mike Neal, um fotógrafo lá de Maui, ele desceu o cliff, quando viu a gente lá no fundo, ele desceu o cliff, foi andando pro lado das esquerdas pelas pedras, só que nesse momento o Danilo pegou as duas ondas dele em animais, e o Mike Neal não registrou porque ele estava andando para se posicionar, e quando eu peguei a minha onda, ele registrou, e pô, foi uma puta imagem, assim, de sequência de foto, e a partir desse dia aí, minha vida se mudou, né, porque eu falei, pô, não saio mais daqui para nada, não preciso ir para Waimea, não preciso viajar para o norte da Califórnia para pegar onda grande, tá aqui meia hora de casa, tem essa onda aqui alucinante. E eu era um cara que eu não ia lá no penhasco ficar olhando a onda de Jaws e o pessoal fazendo toinho. Para mim isso era perca de tempo, né? A única vez que eu fiquei ali vendo mesmo foi quando eu trabalhei para o evento de toinho que teve, o evento mundial, que o Gary McNamara ganhou junto com o Rodrigo Rezende. E foi a única vez que eu parei ali para olhar mesmo. Mas eu ia surfar em outros picos. Se eu tivesse mal, eu ia para Honolulu Bay, eu ia surfar uns Outer Reefs. Então, e a partir E como desse foi? dia, a Ah, partir pode desse, falar. a partir desse dia que a gente surfou a primeira vez, que foi 14 de março de 2007, aí eu fiquei vibrado e focado e não tinha nada que me tirasse ali para ir surfar em outro lugar. Eu só queria surfar lá quando o mar subia, né? E como que foi a recepção da galera do Tauim com vocês? Vocês foram, assim, bem aceitos Hum, ou era tipo, o que que esses malucos estão fazendo Não, aqui? não, Porque ninguém foi bem naquela época na aceito, não. remada. Neguinho ficou sem entender muita coisa ali, vendo os caras remando entre eles, né? Acharam que a gente estava fazendo uma coisa errada, que não era possível surfar ali aquela onda remando. Ficou aquela parada meio de doido, né? Aí que viu o apelido pelos locais de Mad Mad Dogs, Dog. cachorros loucos. E, e aí começou a nossa trajetória ali, né? Que até o ponto de vir aquele pequeno grupo com os caras famosos do Big Surf, demorou bastante. Foi uma janela assim enorme de vários anos para os caras finalmente falarem não, vamos lá, vamos surfar de Oz. A gente já vinha surfando há vários anos, Mas você né? acha que esse primeiro momento de não ser, que a gente falou de não ser tão bem recebido, digamos assim, você acha que era mais uma coisa de que eles duvidavam do que vocês poderiam fazer lá, uma coisa junto com o localismo, de que vocês eram gringos também, lá na remada, acho que juntava tudo num pacote assim? Não esse lado de não ser de lá, de ser gringo, de surfando lá, acho que não tinha muito, não. Muito porque Danilo e Yuri, eles já praticamente eram locais em Jaws.
Já estavam lá há Já anos. já tinha uma moral grande ali, porque pegavam altas ondas de Tom-in, né? E... Mas foi mais assim porque ninguém achava que era possível e a gente mudou a história do surf mundial fazendo o que a gente fez por anos, né? Porque era de fato uma loucura, né, Marcio? Se você parar pra pensar, hoje em dia, ainda mais, por exemplo, aqui hoje É, a gente sabe tudo que tem de veste, de equipamento de segurança, helicóptero e jet na água, mas naquela época, se você parar pra pensar hoje, voltar no tempo ali, era. acho que nem eu voltaria ali para surfar lá de novo. Mas, mas realmente, né? Não tinha uma estrutura de segurança, não tinha colete de flutuação, não tinha colete inflável. A gente surfava ali sem ter jet skis ali olhando pela gente. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente conseguiu escrever um novo capítulo aí do livro da história do surf de ondas grandes e fizemos essa história maravilhosa aí, né? E trouxemos aí essa alegria aí para o nosso povo brasileiro de ter sido brasileiros, de terem explorado essa onda magnífica e monstruosa. Eu lembro da minha conversa que eu tive com o Yuri faz uns 2 meses, eu acho. E ele me falou que, claro, muitas das vezes não tinha ninguém registrando nada de vocês, porque era aquilo, vocês chegavam lá e caíam e não queriam saber se tinha gente olhando, se não tinha, caía às vezes sozinho. Você chegou a cair sozinho lá também, né? Passou Poxa, muito perrengue por lá que ninguém viu, Márcio. cheguei, pô, caí, tive várias sessões, tive algumas sessões sozinho e passei por perrengue, sim, passei de sair tomando onda na cabeça até chegar no canto lá das pedras da esquerda, quase me afogando. É, passei vários perrengues de Mas tomar. nunca fez você parar e refletir em, será que eu devo continuar fazendo isso? Será que Cara, melhor dar uma não, segurada? não, A nunca, paixão pela parada era maior. nunca hesitei, não, nunca pensei em parar. É, teve a fase ali que foi uma fase assim quando os caras mais famosos chegaram, que eles nem foram para a esquerda, eram todos regular foot, né? Eles já foram para cair na onda da direita. Aquilo ali me deixou meio, porra, e agora? Os caras estão indo para a direita, vou ter que ir também para a direita, né? Mas isso foi bom, porque fez a gente evoluir também desse lado, né? A gente só, todo eu, Danilo e Yuri, todo mundo golf, foot. Então a gente ia para pegar a esquerda, só que quando os caras foram lá, eles foram para pegar a direita, a gente também começou a focar na direita. E, e aí foi isso, né? Teve esse lado bom também, porque se a gente puxou o limite dos caras, eles puxaram o nosso também. E uma coisa que eu sempre digo assim, que é que, tipo assim, a gente abriu o caminho, mas quando os caras mais famosos, os caras mais casca-grossa do mundo chegaram lá e começaram a puxar os limites, a gente continuou puxando os limites. E, tipo, pô, as ondas que a gente já pegou ali em Jaws, se você for ver, foram das maiores que já foram surfadas, né? É, principalmente naquela temporada ali do El Niño Season. Então, foram poucas as ondas assim que foram bem, não digo nem bem maiores, mas um pouco maiores das ondas que a gente já pegou. Então isso aí foi uma coisa assim alucinante, porque a gente abriu o caminho e a gente continuou evoluindo e continuou puxando os limites também, junto com os melhores do mundo e provando E, ali quer dizer, sem precisar provar nada, mas provando pra gente mesmo que a gente tinha condição também de pegar aquelas maiores ondas, que realmente foi uma evolução muito grande ali, né? Que a gente ficou fazendo por anos, os caras vieram, começaram a ir para direita, aí vieram os coletes, aí ninguém começou a puxar mais os limites e a porque aí gente também. com segurança dá mais conforto para vocês realmente É, puxarem mais, né? Pô, é. tem O Shane, colete, aí começou a ter helicóptero, começou a ter jet ski. exato, helicóptero, helicóptero sempre teve, É só né? em evento? Mas Ah, helicóptero sempre teve ali rodando, mais nos dias gigantescos mesmo de Tom-in, mas na remada uma vez ou outra apareceu um helicóptero ali, mas
Helicóptero não ia ajudar nada na Era questão de mais a segurança. veste ali e o jet, né? É, é. Irado. E a gente tava falando de perrengue, tem algum que você recorda que você fala que marcou? Você fala, cara, esse dia foi um que. Ah, tem esse. Tem um que marcou geral, que foi em janeiro de 2010. Eu tinha machucado meu joelho surfando em Jaws no dia pequeno com Yuri. Tava até esse dia foi aquele feriado de Thanksgiving, né, em novembro. Eu caí com Yuri e outro amigo nosso, o Thiago Candelotti, num dia pequeno, tinha uns 12, talvez 15 pés. Aí tava o Buzz Box puxando o filho dele, puxando o Kailene. Ali o mar tava ventando pra caramba e eu machuquei meu joelho. Eu fiquei acho que uns 45 dias parado. E aí quando eu voltei a surfar não tava naquele hip todo e rolou um Jaws em janeiro, que eu caí com o Danilo sozinho. Se eu não me engano, esse dia Yuri não caiu porque ele trabalhou com aquele australiano que fez aquela filmagem fã do George de noite, né? Pode A crer. Yuri não caiu com a gente, eu caí com o Danilo sozinho. E quando a gente chegou em cima do penhasco, tinha um jet ski fazendo tow-in, e quando a gente foi descendo, esse jet ski foi embora. E a gente caiu literalmente sozinho no pico. Esse dia aí a gente chamou um cinegrafista. A gente chamou o Aldo Tassara. Mas foram muitas as sessões que a gente ia ali no Fini mesmo só para pegar onda. Só que esse dia a gente não, vamos chamar e vamos registrar essa sessão. E o Aldo registrou essa sessão. E foi até uma sessão, um vídeo famoso que saiu no Surfline, saiu no Waves, um vídeo em preto e branco, só eu e Danilo no line-up. Danilo toma uma vaca animal. E eu também peguei uma onda, eu não consegui passar a sessão da onda. Aí tomei o caldo. Daí veio uma segunda onda, que não era uma onda de série, era uma onda intermediária, que quebrou em cima de minha cabeça e tirou muito da minha energia. E quando eu subi, eu levei uma terceira onda, que era menor do que essa segunda onda que eu tinha tomado, só que ali no coco mesmo, com lip grossão, Já e tava ela me arrastou cansado. por muito tempo debaixo d'água. Eu achei que ia bater nas pedras, eu já estava chegando perto das pedras. Eu já não aguentava mais nada e subi dessa vaca e sem aguentar mais nada, assim, achando que já era o fim mesmo. Mas eu consegui subir na prancha e pegar uma espuma. Já foi uma espuma menor, já perto das pedras, e fui em direção às pedras. Para quem conhece Jaws, sabe que tem dois. Tem a parte onde a galera entra para surfar remando. Tem umas pedras, tem uns boulders, assim, umas pedras meia grande, mas você entra e sai por ali. Depois tem uma fachada de pedras assim que meio que entram no mar, né? Pedras enormes, que não dá nem para você entrar nem sair por ali. E aí mais pro canto esquerdo tem uma enseadazinha, uma baiazinha que as pedras são bem menores. Então se você parar por lá, fica mais fácil de sair do mar, porque as pedras são menores. Mas você só para lá se o mar te jogar lá, e foi o que aconteceu comigo. A gente surfou na esquerda, surfei à esquerda e tomei várias na cabeça. E aí virei a prancha, apontei para essa baiazinha e a espuma foi me levando. E quando chegou em cima dessas pedras, eu não tinha energia para salvar a minha prancha e facilmente, se eu tivesse normal, eu ia deslizar a prancha embaixo do meu corpo, ia segurar a prancha e ia sair de boa. Mas eu estava tão exausto de tantas ondas na cabeça que eu não tinha energia nem para fazer isso. Eu só deixei a espuma me jogar em cima das pedras, quebrei minhas quilhas, quebrei os boxes da quilha todo, arranhei o fundo de minha prancha todo, e a espuma me deixou em cima das pedras. Quando a espuma voltou, eu fiquei no seco, em cima das pedras, deitado na prancha. E daí eu fui saindo devagarzinho, perdi um pouco da visão, por alguns segundos não enxerguei, perdi a visão. E daí eu me senti assim, com vida, né? Eu falei, e feliz também, com o sentimento assim de mais uma vez ter conquistado ali aquela zona, e ter surfado e ter passado por um perrengue e ter sobrevivido.
Esse acho que foi um dos maiores perrengues que eu acho que eu cheguei muito perto de apagar, e se eu apagasse, não ia ter ninguém para me resgatar, não ia ter, ia morrer por ali mesmo, e ia É ser isso. complicado. E aquele que a gente já estava comentando, que você falou que quando você mais ganhou, quando você ganhou dinheiro, foi com aquele wipeout, né? Que não, esse não deve ter sido tão assustador quanto esse, mas foi um wipeout de respeito ali, né? Que entrou em 2015, você meio que roda junto com o Lipe ali, não é? Cara, foi um wipeout que viralizou, né? Saiu no mundo todo, 2015, né? o mundo todo divulgou aquele wipeout, inclusive saiu na rede nacional de televisão aqui do Brasil, vários familiares ligando para meus pais. Só que já tinha conversado com meus pais, eles sabiam que eu Mas você estava saiu bem. ileso dele, né? Foi Eu mais saí ileso, foi mais se assim, for que aquela viralizou, né? A cena, imagem. a imagem que foi O terrível, ângulo que assim, pegou. né? Que eu achei até que eu ia ganhar o evento de pior vaca do ano. Mas foi bom também que eu não precisei ser campeão da vaca do ano. Mas Mas aí eu já você tinha um ganha a premiação colete. só pela entrada você ganha a premiação, é isso, né? Por ser nomeado para ir pra final ali. É, eles dão um dinheiro, um valor, né? Que é, mas você pega esse valor que você ganha para pagar sua Simbólico, é. passagem para ir na Dá- Califórnia, naquela festa que é, tinha de encerramento, né? De premiação e tal. E já tinha colete, né? Você tava falando. Tinha colete, e na verdade aquele dia foi o dia que a primeira vez que a gente estava tendo assim vários cinegrafistas em cima da gente, porque foi o Suel que entrou e a produção do nosso documentário estava toda lá. Então teve esse lado dessa pressão assim de pô, que tem que pegar, que tá filmando, porque né, era uma câmera no jet ski, uma câmera no barco, duas câmeras no penhasco. E eu tive a atitude de me jogar nessa onda que foi essa vaca fenomenal que fez história, né? Mas se eu não tivesse acionado o meu colete que infla, eu teria saído ileso dessa vaca. Mas o bom de acionar o colete também é que você salva energia, né? Total. Então você salva energia e você mantém sua energia ali, você submerge mais rápido e salva energia para a próxima onda. Irado. E, Márcio, você tem acompanhado a nova geração? Você segue, você assiste, você vê o pessoal, você acompanha nas redes sociais? Ou você prefere manter meio afastado e fazendo seu surf e fazendo suas Cara, coisas? não, eu acompanho, cara, principalmente os brasileiros, assim. Que você acha É... dessa nova geração aí de Big Não, Riders? insana, né? A galera é insana, porque eles chegaram já com a história toda de ondas grandes, dos eventos de onda grande, com equipamento de segurança, né? Tudo meio que dado ali, não é que nem antigamente, que era uma coisa, né? Que poucos surfistas pegavam da grande, era uma galera com uma certa idade. Hoje em dia, né? Você vê aí, pô, sou muito fã de Pedro Calado, do Lucas Chumbo, os caras assim são incríveis. E assim, guardadas as Com proporções, né, que assim, que você falou realmente, eles têm uma opção opção não, uma colete, enfim, tudo para performar melhor, mas E mesmo assim é absurdo o nível que junto com eles a puxam atitude que hoje, né? eles têm, né? Porque os caras Exatamente, eu são. ia falar isso que apesar de tudo, a atitude dos caras, o que o Lucas Chumbo, o que o Pedro mesmo faz, é uma coisa absurda, né, que eles também É, puxam. sem dúvida. E, mas mesmo assim, tem muita gente que quer entrar no meio do Big Surf e bota o colete, bota isso e aquilo, mas não tem sanidade, né? De pegar as ondas mesmo. Tem, É o não tem, faz Golforite uma ali, né? preparação animal, bota o colete, mas chega lá, treme na base. E esses caras aí, não, esses caras aí são incríveis, assim, de atitude, né? São os caras que eu admiro mais. E tem vários caras ali, pô, ali Maui mesmo tem o Kailane, que para mim, junto com o Lucas Chumbo, são os dois melhores do mundo. Eu ainda acho que o Lucas Chumbo é melhor que ele na remada, né? O Kailane pode ser o melhor do mundo overall, né?
Mas o Lucas tudo que Chumbo, ele para mim, faz, tem né? bem mais atitude. Tem o Francisco Porcella, que é italiano radicado em Maui. O Tyler Lyron, tem o Billy Kemper, que ganhou vários eventos lá do PR Challenge. O Ian Walsh. Tem o Conan, esqueci o sobrenome, que eu acho que é da Irlanda também, que é um monstro. Tem o Russell também, que outro surfista casca grossa. Tem, tem um Tem aquele Lucas lá do norte da Califórnia também, que treina com o Laird Hamilton, que também é outro monstro. Tem E, vários, né, e, hoje em dia, assim. É... e você vê que ainda é um esporte muito masculino, Márcio? Ou já tem, ou Rapaz, você vê uma não, tem as evolução também meninas nas aí que meninas? tem as meninas que botam para baixo, né? Tem, tem várias meninas aí que botam para baixo, inclusive a Andrea, né? Que é brasileira, tem a Maia Gabeira, que foca mais ali no Tomin, né? Tem várias meninas, tanto é no campeonato lá de Jaws, você vê que as meninas se atiram muito. Tem aquela A francesa André, que. a Andrea falou comigo, eu tava conversando com a Andrea, e ela falou justamente que ela, assim como vocês foram os pioneiros, ela também, por ser mulher, como mulher caindo ali, ela falou das dificuldades que ela passou para conquistar o espaço ali no line-up Ah, é. e tudo mais. Você acha que hoje, muito por conta do trabalho dela também, dela tá ali fazendo o que ela faz, você acha que hoje é mais tranquilo, digo, desculpa, para as meninas que estão querendo se jogar no Big Surf, que estão querendo começar, você acha que há um espaço mais aberto do que antigamente, né, Márcio? Sem dúvida, né? Porque as meninas que estão hoje aí, elas já mostraram que elas têm condição de surfar ondas enormes, né? Tem aquela Kennedy ali também, que é monstra. Esqueci o nome da francesa, que acho que é a melhor do mundo, né? Ah, ai caramba, Esqueci o esqueci nome, também. Deixa eu... mas bom, tem várias hoje em dia, né? Tem a Bianca Valente, lá do norte da Califórnia também. Pô, a Paige Almes, minha amiga lá de Maui, pô, que arrebenta também, que já ganhou o campeonato de Jaws. A francesa que estava procurando o nome não é, é a Justine Dupont. E essa aí mesmo. Essa menina é uma monstra, né? Ela, pô, arrebenta muito. Absurdo. Então E você acha, tem Márcio? essa Ah, geração de pode falar. meninas que invadiram o meio do surf de onda grande e mostraram para o mundo que é possível. Agora, não sei se são tantas meninas assim que querem entrar nessa pegada do surf de onda grande. E até mesmo homem também. Tem vários caras que poderia até pegar, mas não tem. Que é Eu ia, diferente, né? O surf de onda eu, grande é eu ia te perguntar diferente. sobre isso. Esse que a gente tá falando agora da atitude, do go for it mais ali, né? Você acha que é uma coisa que o cara nasce com isso? Ou você acha que se o cara começar de pouquinho, você acha que ele meio que desenvolve esse fearless, assim, ele não ter esse medo e esse ter esse go for it? Pô, eu acho que já é uma coisa que deve vir ali da pessoa já de criança mesmo, né? Eu acho que já vem com ela. Pelo menos os melhores, com certeza, eles já crescem ali com alguma coisa dentro deles, né? Ou experiências de vida, experiências com o mar, que fizeram com que eles tivessem essas experiências e fortificassem aquela coisa de pegar onda grande, né? No meu caso mesmo, quando eu cresci ali na ilha de Taparica, eu fazia a apneia. Antes de surfar, eu fazia a apneia sem saber que estava fazendo a apneia. Eu mergulhava de arpão, entrava debaixo de loca, segurava a respiração. Que é Aí daí você começa a fundamental para o surfar, surf de onda gigante. aí você começa a surfar, começa a pegar umas zonas maiores, toma um caldo que para você não é nada, e aí você vai puxando os limites e vai crescendo nesse meio sem medo, né? E claro que o medo existe, todo mundo tem medo, mas assim, né, você tem que ter aquela atitude e controlar o seu medo e, e fazer com que o medo não sobreponha as suas emoções e que você chegue lá e bote para baixo mesmo, sem pensar que vai acontecer nada de ruim, né? Irado. Eu É, já fui bem melhor nisso. Hoje em dia, eu acho que estou numa idade assim. com quantos anos você tá, Márcio? Estou 47. Estou novo ainda para pegar onda grande, falar a verdade. Mas como eu estou aqui no Brasil, eu não estou no Havaí e, e eu prefiro usar meu dinheiro assim para fazer viagens como para a Indonésia, para buscar ondas perfeitas, pegar tubo.
Eu tô há 4 anos que eu não pego ondas realmente grandes Isso que eu ia te perguntar, e quantos anos foram de Havaí, Márcio? 20 anos. 20 anos. E aí você voltou, que eu até te perguntei onde você estava morando, você está morando na Bahia mesmo, né? Minha base é em É, Salvador, né? Minha base é como em que foi? Salvador. E da onde que surgiu isso, Márcio? Você fala, ah, não, vou voltar para o Brasil. Cara, eu tive problemas com a imigração, né? 20 anos lá, tive problemas. Você ficou esses 20 anos sem documentação, é isso? Chegou um momento que eu tinha a documentação de trabalho e tal, mas eu não tinha o green card. Nunca teve. Só que eu entrei com um advogado e ele, pelas situações, né, que eu passei lá, ele falou: ó, eu não vou conseguir te manter aqui, mas eu te estendo aqui. Ele me estendeu por 3 anos. Só que eu já estava num assim, querendo sair, querendo ter minha liberdade, querendo conhecer o mundo, É, né? porque eu imagino que nesses 20. Isso fazia o quê? Sei lá, fazia. Você falou que você ficou 20, então eu imagino que 17 anos, uns 16, 17 anos, você ficou praticamente preso ali nos Estados Unidos, né? Por causa da Ex- documentação. Exato, exatamente. Pô, aí eu via meu amigo Yuri todo ano indo para a Indonésia, indo e voltando, e Danilo viajando para caramba, e eu, pô, presão lá. Se bem que o estilo de vida era maravilhoso, né? Era um ciclo assim maravilhoso entre remar 6 meses do ano e surfar 12 meses do ano e, lógico, trabalhando para se manter, né? Era maravilhoso. Só que chega um momento que, pô, chega um momento que meu sonho era, pô, poder voltar no Brasil, pisar no Brasil de novo, minhas raízes, sacou? Ver. Difícil com a família também, né? Assim, não sei se a sua família ia para te visitar e tudo mais, Cara, mas no assim, início não você ia não muito, não. podendo. No início não ia muito, não, mas demorava muito para eles irem. Mas minha irmã mora na Havaí, ela é bióloga marinha, e ela teve gêmeas, né? Teve 2 filhas gêmeas, e daí meus pais começaram a ir mais e ficar lá mais um tempão. Aí aliviou bastante a saudade. No início eu tinha saudade de tudo, mas depois tinha saudade só da minha família mesmo ali. Né? O resto eu acostumei, mas a saudade assim dos pais, Mas o que, né? que rolou, Márcio? Você nunca de fato foi atrás disso? Ou você meio que. Ou não, de fato não conseguia mesmo o green card, por exemplo? Cara, Ou, sei eu lá, tentei, mas não consegui. A história é entendi, essa, saquei. né? Se eu for começar a falar minha E. história aqui, a gente vai sair Não, fica do tranquilo, assunto vamos do surf, vai surf. entrar em outro assunto, Tranquilo, fica tranquilo. mas, Ah, eu é imaginei, então isso. foi dessa vontade, então, de viajar ao mundo e falar, "Ah, não, então deu daqui, eu vou voltar pro Brasil e aí eu consigo fazer minhas viagens, Ah, consigo conhecer o mundo. Foi nessa pegada, então. eu tive que sair mesmo, né? Só que foi uma saída suave, né? Não chegou a ser uma deportação, foi um convite para sair, né? Aquela história, se não é expulso da escola, a direção fala, ó, a gente Mas você já tá estava te convidando. mesmo com a cabeça, você já estava, assim, não foi Porque foram um muitas choque para você. tentativas, né? Foram muitas tentativas do Guincar que não aconteceram, então eu já estava naquela pegada mesmo. Mas isso pode dizer que foi frustrante você ter que sair, Márcio? Cara, não, brother. Foi alucinante, vou te falar a verdade. Porque Sentir livre. o que eu vivi na minha vida, desde que eu saí do Havaí, eu vivi muito assim, sabe? Eu vivi muito, pô, fiz 3 temporadas na Indonésia, conheci Portugal, conheci México. Pô, fiz uma viagem que foi do sonho, que foi sair de Salvador de carro, viajando de carro, parando em Saquarema, parando no litoral paulista, Santa Catarina, explorei Santa Catarina toda, peguei altas ondas lá com o Thiago Jacaré e a galera do Jaguar Boys na laje da Jaguaruna, fui para Torres, peguei o Riozinho, Irado. cheguei até Tramandaí encontrar um brother meu, Pet Marchese, então, pô, saí de carro de Salvador, fui baixar no sul do Brasil e voltei de carro, também peguei carro e já fui até o Rio Grande do Norte, então, pô, E se você quiser, você pode voltar ou não pode? Tem um período. até tem um período, eu tenho que esperar, mas eu fechei meu ciclo lá, eu nem penso em voltar para o Saquei. Havaí, pra falar a E a verdade. relação com o Danilo e com o Yuri, como que anda? Eu sei porque essa jaqueta é do restaurante do Yuri, não é? Do Na pai. verdade, eles me patrocinam, né? O Yuri me Olha patrocina lá, ó. através do restaurante dele. Irado. Quando, tipo, por sinal, até perdi uma viagem que ele ia pagar para mim para o México, porque eu estava fazendo essa minha viagem no sul do Brasil e meu passaporte estava vencido. Mas o Bahia Fish Market já me patrocinou para ir para as Ilhas Mentawais, para Gilende, É o único apoio que você para tem ou você tem mais alguém hoje?
O Vitor Vasconcelos me dá uma força legal de prancha. O Vitor, super gente boa, shape, pô, de mais de 40 anos lá do Rio de Janeiro, das pranchas Hot Stick. São as pranchas que eu surfo, né? E eu tenho esses dois apoios. Irado, O irado demais. E restaurante e as pranchas do Vitor Vasconcelos. E agora eu peguei um apoiozinho de acessórios da ProLight, daqui de São Paulo. pode crer. E o Mas que que você tá fazendo, Márcio? Você tá, porque você sempre falou que você nunca viveu do surf e tudo mais. O que que você tá fazendo hoje? cara, eu meio Para que. continuar Ó, eu bancando as saí. viagens, né? Para Eu continuar saí. alimentando o sonho. Cara, eu saí do Havaí, falei, pô, tinha trabalhado pra caramba no Havaí. Eu falei, ó, um ano sabático eu vou tirar. Aí eu tirei um ano sabático, né? E em Que foi? 2019. Aí, em 2020 você Aí, ficou quando eu preso voltei na da Indonésia pandemia. de 2019, pô, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu, pô, vou investir em canoa havaiana, né? Porque canoa havaiana eu vivi muita coisa lá no Havaí, eu vivi praticando isso. Fiz a Molokai Road, eu fiz 12 vezes. Pô, rodei tudo ali, atravessei aqueles canais todos do Havaí. E só que eu, quando investi nas canoas, eu vi que não era aquilo, que minha parada era surf mesmo, que eu não tinha que parar num lugar e ficar trabalhando com canoa, né? E aí veio a pandemia, já juntou com a pandemia, eu aí vendi as canoas. E aí na pandemia eu meio que me reinventei, fazendo. Um dia eu fui para Praia do Forte, levei uma câmera GoPro, entrei na água, fiz uma imagem Mad maneira, Dog Images, né? Mad Dog Images. E aí comecei a Qual que é o trabalhar com isso. conceito do Mad Dog Images? O Explica pra Mad Dog gente. Images eu chamo de low budget business, que é eu trabalho com a GoPro e com meu iPhone, nem computador, nem caixa estanque, nem câmeras caríssimas, é um trabalho feito de GoPro, né? Que eu filmo a galera, nos dias tubulares eu filmo a galera, e nos dias pequenos eu filmo iniciante e intermediário ali. E aí eu passo meus verões em Itacaré trabalhando com isso, dando aula de surf e fazendo imagem do pessoal surfando, né? E comecei a fazer as camisas também, as camisas feitas em relação à minha história do surf, né? Uma sementezinha que só brotou, mas ainda não cresceu. Mas eu fiz 100 camisas, depois fiz. Não, comecei fazendo 50, depois fiz 100, depois fiz mais 100 camisas. Você E, vende aonde? É online isso, Márcio? cara, não online, assim, eu divulgo assim no meu Instagram, e de boca em boca, assim, né? Mas eu não tenho um website, nem nada disso. Tá tudo assim, meio que. Também eu não paro muito em Salvador, né? Eu tô sempre viajando, então. Agora mesmo eu fui para esse ano, eu ainda nem produzia camisas ainda, porque eu saí de Salvador e passei 4 meses na Indonésia. Agora eu estou passando dias aqui em São Paulo. Voltar para Salvador, eu já vou para o Campeonato Super Tubos, em Regência, que eu fui convidado. E dia 22 de novembro eu já vou partir para Portugal. E Portugal aí é outra. Foi assim: o pai do meu cunhado mora em Portugal, minha irmã está indo com minhas sobrinhas passar Natal e Réveillon em Portugal, e meus pais vão passar Natal e Réveillon em Portugal. E eu falei, pô, eu vou aproveitar essa leva da família e vou para Portugal, só que eu vou chegar mais cedo e vou ver se eu resgato aquela coisa do Big Surf em Portugal e ver se eu pego Pra umas Itacaí, ondas. Nazaré ali. É, é. Eu tenho uma ganzeira lá, né? Tá lá desde quando eu saí do Havaí, que eu fui para a Indonésia, depois parei em Portugal, deixei uma ganzeira lá. Eu dei uma lida, você deixa umas pranchas espalhadas pelo mundo aí, né, Márcio? Pra facilitar as Pô, viagens. pois é. Na Indonésia eu tenho 4, Portugal eu tinha várias pranchas lá, mas já vendi algumas, mas eu tenho uma tourboard lá que não é feita para Nazaré, e nem é feita para um Jorge gigante, mas eu tenho uma tourboard lá e tenho uma ganzeira lá. E aí tô indo lá dia 22 de novembro, mas vou numa de boas, não tô querendo ir lá para pegar o maior swell, nem pegar a maior onda, só quero sentir aquela vibração de novo do Big Surf, né? E tentar pegar umas ondas grandes. E já estou até entrando em contato com o pessoal do Towin para ver se a galera me dá uma ajuda lá e me reboca nas ondas, sabe? Mas não faço questão de estar no maior dia, não faço Você questão de nunca foi pegar. pra lá?
Quando eu saí do Havaí, eu fui direto para a Indonésia e depois passei 35 dias em Portugal. Fiz 2 sessões na remada e fiz uma sessão de Toin, que foi uma sessão muito louca, assim, que não deu muito certo, mas... O que aconteceu, Márcio? Ah, não, Se você quiser falar. eu entrei com o Danilo, só que o Danilo estava fazendo parceria com o Francisco Porcela. Eu dei um mole de não ter fechado minha roupa de borracha legal quando eu peguei a primeira onda, que nem foi aquela onda monstruosa, foi uma onda que não formou, ela veio só a ondulação e depois quebrou mais embaixo. Na hora que eu fui sair da onda, eu embolei, entrou muita água na roupa, e eu Opa. fui sair, Danilo foi, me resgatou, e ele estava na pilha para surfar com a parceria, e a gente meio que se desentendeu ali na hora, e eu falei, me leva para areia, e acabou a sessão. Mas realmente eu não estava assim preparado naquele momento ali, e foi nenhum. Mas eu tive Mas esses... vocês estão bem, né? Vocês não estão brigados, não, né? Não tem como brigar com ele, não, cara. O cara é meu irmão. Só rolou o desentendimento ali e foi de boa. Irado. Eu ia te perguntar qual que era, pra gente encerrar agora, que já tá dando quase uma horinha, qual que era o próximo passo, o que que você queria fazer? Você me falou de Portugal, tem mais alguma coisa que tá no seu radar, assim, que você fala, pô, isso aqui ainda tá na minha lista, isso aqui é uma coisa que eu ainda quero fazer. Cara, eu quero conhecer o Chile e quero conhecer também, eu quero conhecer Chile, Peru e eu conheci o México, mas fui numa trip com meu irmão de ondas perfeitas ali para Salina Cruz. E quero conhecer ali Porto Escondido, né? Irado. E tá em minha meta todo ano voltar para a Indonésia e passar uma temporada na Indonésia. E óbvio que você tá falando de ondas perfeitas, de Indonésia e tudo mais, mas quando você vai cair aí na Bahia, quando você tá na Bahia e vai cair, não dá uma desanimada, Márcio, de porra, o cara que descia Jaws 18 pés ali, cair numa marolinha um dia, como é que é o sentimento? Cara, eu surfo na marola direto, me amarro em surfar onda pequena e mantenho aquele sentimento do surf em qualquer condição. Acho que vale estar na água e eu uso da minha base, que eu era competidor, né, e tudo, e pego a marola e quebro a marola e saio amarradão do mar, satisfeito. Agora, no verão que eu passo em Itacaré para mim deve ser o melhor lugar da Bahia ali no verão, né? Todos os lugares do Brasil também, porque não sei mais pro lado lá do Ceará. Eu surfo na marola, é uma marola forte, dá para brincar sempre, só que depois ali passa 2 meses e eu já fico meio agoniado, né? Eu já fico, pô, querendo surfar onda mesmo, onda assim pelo menos de 1 metro, 1,5 metro, né? Para soltar mais o surf. Mas Irado. eu sempre pego onda pequena e me divirto e tô amarradão. Aquela história, foi uma fase ali que eu tive maravilhosa de Big Wave Rider e vou tentar resgatar um pouco agora em Portugal, né? Mas não faço questão de estar correndo atrás de onda grande nem nada, já foi uma fase bem legal de minha vida. Quero continuar surfando e sempre tendo a oportunidade de pegar ondas perfeitas, né? Irado. Márcio, cara, o papo era esse. Pô, muito obrigado aí por arrumar um tempinho aí, essa uma horinha pra gente conversar. Sempre bom bater um papo com lendas do esporte aí. Bom, fica o convite aqui, de repente, depois que você voltar de Portugal, a gente pode bater um papo aí ano que vem sobre como foi lá, se reacendeu esse espírito aí. Valeu, Mas a gente vai se falando então, Marcelo. Brigadão aí, mais valeu. uma vez, e boa sorte aí Obrigado aí a no que vocês vem pela aí. frente. Valeu pela oportunidade aí da conversa, do bate-papo. E tamo junto. Valeu. Fechou. Fechou. Abração, Marcelo. Tchau, Abraço. tchau. Valeu. Aloha.